Eu quero vos saudar com a paz do Senhor, amém? Eu devo dizer com uma grata satisfação que é uma alegria poder voltar aqui ao Templo do Premê. Eu estava tentando ali calcular os dias, os anos, e calculadamente há mais de 20 anos que eu não vinha aqui nessa congregação. Há mais de 20 anos. Presumivelmente há mais de 20 anos. E hoje, aprove a Deus permitir que eu estivesse aqui com os irmãos. E ao vir para cá, coloquei no meu coração de receber da parte de Deus uma palavra para guardar no meu coração e me sentir abençoado nesta noite. Eu quero crer que se você receber uma palavra, se você receber uma frase, se você receber no contexto daquilo que você ouvir, ou que você já ouviu, alguma coisa que você guarde como palavra de Deus, como resposta de Deus, este culto já terá valido a pena para você e para mim. Louvado seja Deus. Eu quero convidá-los a ler comigo um texto que está em Mateus, no capítulo 15, e o versículo 29 em diante. Mateus capítulo 15, versículo 29 em diante. Todos acharam? Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Podeis assentar em o nome do Senhor Jesus. Ao ser convidado para falar nesta noite, o meu coração foi tocado pela lembrança que eu tenho desse texto da palavra de Deus. Eu quero crer, não tentando adivinhar, porque isso é pecado, mas imaginar, porque sou assembleano desde quando nasci. E eu faço essa comparação porque descobri não há muito tempo que esse texto que nós lemos sugestivamente, titulado de A Segunda Multiplicação dos Pães e Peixes, sugere que teve uma primeira multiplicação, que está aqui no capítulo 14, versículo 13. Então são dois momentos de milagres que são parecidos, mas ocasionaram-se em épocas, em locais diferentes. E daí eu me propus a imaginar por que a citação desses milagres, ou desse milagre da multiplicação dos pães, aparece duas vezes, no caso repetido na Bíblia. Que lições Deus poderia nos trazer nesta noite com a citação por duas vezes desse milagre? E eu fiquei imaginando, pelo que eu ouvi e pelo que eu já participei no culto de hoje, a nossa liturgia é mais ou menos igual em quase todas as igrejas. Daí fica longe de uma adivinhação, apenas uma suposição, que os nossos cultos começam com uma oração, é seguido de 3 hinos, a leitura da palavra, oportunidade para os grupos, oportunidades individuais, uma saudação, uma palavra e depois uma pregação oficial e fechamento do culto. É mais ou menos assim ou não é? É mais ou menos assim. Talvez no imaginário de vocês, quando vocês saem de casa, já imaginam quem vai ler a palavra, quem vai ter a oportunidade do número especial, que hino o grupo de louvor das senhoras vai cantar, que hino o grupo de louvor das jovens vai cantar, quem dará a saudação, quem serão os visitantes da noite. E a gente tem no nosso imaginário tudo o que pode acontecer naquele culto.
E quero pensar com vocês que muitas vezes, por ser tão parecido e tão igual, as pessoas às vezes até se desinteressam para vir no culto. Porque vai dizer, é a mesma pessoa que vai cantar, é o mesmo que vai pregar, é o mesmo que vai dirigir, são os mesmos hinos repetidos, e daí eu nem preciso ir no culto hoje, porque o culto do domingo passado já me serve como conforto. E esse texto repetido, ele me ensina isso, que Deus opera também naquilo que se repete dos nossos olhos. Que Deus opera naquilo que se repete diante dos nossos dias. Que Deus opera no repetitivo. Porque muitas vezes no domingo passado, não era você, era outro que entrou aqui angustiado, mas a palavra que foi lida foi exatamente para tocar o coração desse angustiado, desse desesperado, e ele saiu daqui levantando as mãos para os céus e glorificando a Deus, porque Deus falou com ele naquele dia. Pode ser que naquele dia o culto tenha sido mais um culto para você, mas nesse dia foi um culto diferente para o seu irmão que estava do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus opera no repetitivo. E o que me chamou a atenção, imaginar, por que, Senhor, 2 milagres? Por que a citação 2 vezes? E eu cheguei a pensar e a concluir que muitos daqueles que não tiveram, não foram alcançados, não foram avisados, não foram lembrados daquele primeiro milagre, e eles ouviram os testemunhos daqueles que foram curados, daqueles que foram alcançados, daqueles que foram libertados, daqueles que foram abençoados, e eles ficaram se perguntando, quando terá um outro? Quando acontecerá de novo? Quando isso se dará de novo diante dos nossos olhos? E alguém disse, olha, vai ter um milagre no monte, vai ter um milagre porque Jesus está lá, e aqueles que não receberam o milagre naquela primeira vez, agora elas correm para o monte, e lá elas são curadas, libertadas, e o Senhor opera maravilhas no meio do povo. Eu imagino que, como Jesus Cristo estava no monte, aquelas pessoas aleijadas não subiram com facilidade naquele monte. Muitos deles subiram carregados, muitos daqueles subiram com grande esforço, e Jesus teve um cuidado para com eles, trazendo-lhes cura, trazendo libertação, trazendo livramento. Quando eu olho, meus irmãos, para o Salmo 73, eu vejo o exemplo de um homem de Deus chamado Asaf. Asaf, ele está, deixa eu ver se eu encontro aqui, Salmo 73, Asaf está angustiado. Diz aqui a Bíblia que esse salmo começa dizendo, é uma palavra de louvor, verdadeiramente Deus, bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, ele estava angustiado. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quanto a mim, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Vocês vejam só que isso é uma coisa real nos nossos dias. As pessoas estão ali reconhecendo que Deus é Deus, reconhecendo que Deus é soberano, mas estão à beira do abismo, querendo escapar, porque não estão encontrando respostas para os seus problemas. Estão vendo situações indignas acontecendo diante dos seus olhos. Aquilo que lhes parece injustiça está ocorrendo diante de si. Ele não consegue entender nem explicar o que lhe ocorre, o que lhe acontece. Ele diz, olha, os meus pés quase se desviaram. E ele diz assim, todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos, ó Deus. E ele falou no versículo 16, quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. A igreja, a palavra de Deus, tem resposta para cada situação do seu coração. Louvado seja Deus. Eu quero confessar diante de vocês o que disse poucas vezes e para poucas pessoas, que no ano de 96 ou 97, mais ou menos essa época, eu entrei na igreja decidido a não voltar mais lá. E eu falei claramente para Deus,
Deus, eu vou no culto hoje, mas dependendo do que eu ouvir lá, talvez eu nunca mais volte lá. E outra coisa, eu vou sentar no último banco da igreja, que fica mais fácil eu sair. E eu fiquei atento para o que Deus ia falar naquela noite. E eu não esqueço nunca quando o pastor começou a falar, e ele nos convidou para abrir a palavra de Deus, e ele nos leu aquele texto que diz assim: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Eu disse: Senhor, esse é um segredo que eu não havia descoberto ainda. Eu preciso simplesmente adotar para mim a cruz, que Cristo nela já foi crucificado, e por mim já pagou os meus pecados, fez aquilo que eu não podia fazer. Diz a Bíblia que a cédula que era contra nós estava ali para ser cobrada de nós, mas ele, com a sua morte na cruz, ele rasgou esta sentença que era contra nós e nos deu liberdade para a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. E muitas vezes, irmãos, você pode, amigo, você pode dizer: não acontece nada diferente, nada especial. Para mim, na minha vida, tudo é comum. Mas Isaías também pensava assim. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, ele se preocupava com o pecado dos outros. Mas quando ele teve uma experiência com Deus, quando ele entrou na igreja e ele colocou Deus como centro da sua adoração, ele diz assim: no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Louvado seja Deus. O dia que ele entrou na igreja para olhar para Deus, para louvar a Deus, para servir só a Deus, ele viu as maravilhas do Senhor diante dos seus próprios olhos. E ele diz ainda naquela visão: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Um dia que se entra na igreja com um propósito diferente, o milagre acontece diante da nossa vida e em favor da nossa vida. E voltando a falar sobre Asaf, no capítulo 16, ele responde todas as suas inquietações, quando ele diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. E aí no versículo 17 diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Entrou no santuário de Deus com uma visão de que a dependência era em Deus. Aquilo que ele não entendia e não lhe fazia parte da sua compreensão, ele colocou nas mãos de Deus. E quando ele olhou e viu em Deus as respostas das suas inquietações, ele adorou ao Senhor, ele serviu ao Senhor, ele louvou o nome do Senhor, que é o que merece ser louvado nesta noite, para a honra e glória do seu nome. O que teria sido de Amã, se ele não tivesse repetido os mergulhos no rio? O profeta mandou ele mergulhar uma vez. Ele, um grande general, um poderoso homem, poderia dizer: isso é muito desonroso para mim. Tem água melhor nas terras de onde eu venho. Mergulhar uma vez, repete mais uma vez, repetiu, mais outra vez, repetiu, e assim, quando ele repetiu 7 vezes o mergulho, aconteceu o milagre na sua vida, e ele foi curado, para a honra e glória do Senhor. O que nós estamos fazendo quando vimos à igreja? Achar que é um culto a mais, achar que é a mesma coisa. Nós temos que vir com o culto sabendo que o milagre vai acontecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque, irmãos, os discípulos, eles conviviam com Jesus. Se existia uma coisa que era comum para os discípulos, era este assunto de milagres. Não tinha nada mais comum para o discípulo do que milagre. Nada mais comum. Eles viam milagre a toda hora. Só que um dia, Jesus Cristo não estava com eles.
E eles resolveram tirar aquela folgazinha do ministério e ir pescar durante a noite. Aquilo fazia parte também do trabalho, da sua subsistência. E o que a Bíblia diz? Que eles não pegaram nada à noite. Eles colocavam a rede de um lado, puxava, vinha seca. Colocava de um outro, mergulhava a rede no mar, puxava e nada apanhava. Mudavam de lugar, faziam o mesmo procedimento e não acontecia nada. Mas nós estamos dizendo que Deus opera no repetitivo, é verdade? Isso quer dizer que você não deve desistir daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Isso quer dizer que as promessas de Deus não vão falhar na sua vida. Isso quer dizer que Deus vai honrar a palavra que falou ao seu coração. E como ele disse ao profeta, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Louvado seja Deus. Eles tinham feito isso e repetido a noite inteira. Você imagina o que é você passar a noite inteira sem dormir, trabalhando e sem resultado. E naquele efeito repetitivo, coloca a rede de um lado, não apanha nada. Coloca do outro, do mesmo jeito. Muda de lugar, faz o mesmo procedimento e nada apanha. E chega Jesus cedo, o que Jesus fala? Pode lançar a rede. Louvado seja Deus. É preciso muita fé no coração, né, irmãos? É preciso ter fé no nosso coração para receber aquilo que Deus quer entregar para a nossa vida. É preciso a gente ter coragem para dizer, só Tu, Senhor, é capaz de fazer isso. É preciso a gente ter humildade para dizer, Senhor, todas as minhas possibilidades se cessaram, se acabaram. Eu já estou aqui sem entender nada do que está acontecendo, mas pela Tua palavra nós vamos lançar a rede. Louvado seja o nome do Senhor. Se for pelo nosso costume, se for pelas nossas habilidades, se for pelo histórico que nós temos de pesca nesse mar, nós entendemos que essa noite não é para peixe, que o mar não está para peixe, que não vai dar em nada, mas, Senhor, pela Tua palavra, nós vamos ver o milagre acontecer diante dos nossos olhos. É preciso que a gente venha à igreja com o coração aberto e dizer, Senhor, se no domingo passado eu não fui abençoado, mas nesse domingo eu vou levar a minha bênção para casa, para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. É preciso que nós tenhamos fé para entender os mistérios de Deus na sua vida, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E o que diz a Bíblia? Que a rede quase se arrebentou de tanto peixes que eles apanharam. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Algumas coisas que a gente lê na Bíblia e entende aquilo que a gente não entende. A Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As coisas não reveladas pertencem a Deus. Aquilo que a gente não entende, a gente coloca sobre os desígnios de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, os mistérios de Deus. Senhor, já é uma grande maravilha o Senhor me aceitar do jeito que eu sou, com a sua misericórdia, com a sua bênção, com a esperança de fé, com a certeza de vida eterna, com a salvação da qual nosso irmão falou agora, um mistério que ninguém consegue entender, precisar, nem pagar por ela, porque foi de graça, a graça do sacrifício miraculoso na cruz. Ele falou, passa de mim esse cálice, todavia se não passar, Senhor, que se faça a Tua vontade. E lá na cruz ele bradou, está consumado, e aquilo que era contra nós foi rasgado. Nós não temos mais dívidas, porque Jesus Cristo pagou e nos deu esperança de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que se repete na sua vida e que você não entende, pode ter certeza que Deus sabe qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. E eu me lembro que eu era adolescente, quando eu li esse texto da Bíblia e não entendi por que Jesus insistiu em perguntar daquele jeito. Ele chama Pedro, com o qual ele estava se encontrando depois de longo tempo, e ele encerra aquele momento com Pedro, dizendo, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Não sei se Jesus Cristo entendeu que era uma palavra tão simples,
que poderia ser conferida. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. E eu ficava me perguntando por que Jesus perguntou 2 vezes. Uma vez não era suficiente para que ele dissesse. E Jesus repete a pergunta para Pedro. E aquilo começava a me inquietar. Por que 3 vezes? Por que 3 vezes? Eu volto a dizer que Deus opera naquilo que se repete na nossa vida. Aquilo que você não entende, aquilo que você não explica, aquilo que está fora da sua compreensão, Deus sabe o que faz e Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E na 3ª vez eu entendi, não quando ele perguntou, mas quando ele respondeu, porque Pedro se encheu de um sentimento de regeneração. Ele estava voltando para o Mestre, ele estava abraçando o ministério novamente, ele estava se reconciliando com Jesus, e Pedro falou: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. É preciso que a gente tenha essa transparência para falar com Jesus: Senhor, não tem nada escondido na minha vida, o Senhor sabe de tudo, não tem nenhum propósito que seja contra a tua vontade, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe que eu estou aqui com o coração aberto para ter comunhão contigo, para louvar o teu nome, para adorar o teu nome. É preciso que a gente tenha essa transparência, essa comunhão, esse nível de comunhão com Deus, para que Deus nos conforte. Ele chorando: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus Cristo: então eu vou te dar uma missão, apacenta as minhas ovelhas, cuida daquilo que é mais precioso para mim. E eu imagino que muitas vezes a gente não recebe de Deus aquilo que Ele tem para nós, porque a nossa fé é apenas medida por aquilo que a gente vê, é medido apenas por aquilo que a gente vê acontecer diante dos nossos olhos. Você imagina se tivesse um pregador famoso aqui, você não teria o conforto desse assento, porque alguém teria chegado primeiro e tomado o seu lugar. E às vezes Deus quer falar de uma forma simples, para que você entenda os mistérios de Deus na sua vida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão da multidão. Jesus Cristo tem cuidado daquela multidão, como tem de você também, como tem de mim, porque ela já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. Esse pessoal está no limite, essas pessoas não têm mais condições de ser despedida para descer essa montanha, porque está com fome, está necessitada, está precisando de alimento. E Jesus Cristo opera, além dos milagres que já tinham acontecido, Jesus Cristo manda que a multidão se assente no chão, e Ele tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os seus discípulos deu à multidão. Será se deu para saciar a multidão? Tanto deu quanto sobrou 7 cestos de pedaço, porque o milagre estava presente naquela hora. É um milagre que se repetia, mas o nome do Senhor da mesma maneira estava sendo honrado e glorificado naquela oportunidade. Que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar conosco, não só hoje, mas em todas as oportunidades que Deus nos der para estarmos na sua presença. Amém? Que Deus abençoe os nossos corações e a nossa vida. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.